Aqui quem fala é Daniel Frigo, Igreja Batista Casa Bíblica. Nós daremos início mais esse domingo ao nossa aula do MENTE, Ministério de Ensino Teológico, né? O tema da aula de hoje é Evangelismo e Discipulado. Como eu já havia falado anteriormente, é um tema muito relevante, né? De grande importância para todo cristão e, portanto, nós vamos precisar desenvolver esse assunto, né, em mais de uma aula. É um tema extenso, complexo, né, e precisa ser tratado, né, com profundidade. Tem um mosquitinho chato aqui. Já foi. Bom, então a gente vai dar início, né? Basicamente, nessas 3, talvez 4 aulas, né, nós vamos tratar diversos tópicos, né? Na aula de hoje, nós vamos dar uma introdução, né, sobre evangelismo e discipulado, e nós vamos dividir, né, os temas, né? Primeiro nós vamos tratar evangelismo, né, após essa introdução aos dois assuntos, e depois nós vamos tratar de uma definição do que é o evangelho, né, o programa de Jesus Cristo para a igreja, a grande tarefa e o famoso ID, né? Está lá em Marcos 15:16, está lá em Mateus também, né? O ID explicado, né? E nas próximas aulas, né, a gente ainda vai tratar de evangelismo. Na segunda aula a gente vai falar de evangelismo na prática, testemunho, técnicas de evangelismo e outros assuntos, tá ok? Então nós vamos dar início à aula lendo o nosso texto base dessa aula. E o nosso texto base está lá em Mateus 28:18. Vamos abrir lá então? Livro de Mateus, capítulo 28, verso 18. Deixe sua Bíblia aberta, a gente vai ler bastante hoje. Então, esse é um versículo extremamente famoso, né? O título desse trecho é A Grande Comissão, né? E a palavra diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Perdão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, esse, né, trecho aqui, a gente pode tirar muitas coisas importantes aqui. Até uma delas que eu vou tratar na aula de hoje é o ID, né, explicado, porque muitas vezes a gente não entende o ID, né? Apesar de ser algo bastante simples, a gente tem muitas pessoas na igreja, muitos cristãos que não entendem isso, né? E eu vou dar uma explicação bastante detalhada, né, principalmente desse versículo 19 no decorrer da aula. Agora nós vamos ler aqui o versículo que nós devemos decorar para essa aula, e está lá em Atos, livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Vamos abrir lá, Atos 1:8. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, agora a gente vai partir aqui para a introdução, né? A palavra evangelho, né? O significado dessa palavra quer dizer boas novas, né? Então, nem sempre foi assim. Na verdade, a origem, né, dessa palavra, né, vem do termo grego euangelion, que significa, né, na essência, pagamento, né, pela transmissão de uma boa notícia, né? E com o tempo, depois de algum tempo, né, a expressão tornou-se somente boa notícia ou notícia de vitória, né? E de que forma que ela surgiu, de que forma ela era usada, né? Esse Evangelion, né, era um vocábulo, né, uma palavra usada principalmente durante a guerra, né? Principalmente na época de Roma, quando o imperador ele esperava por uma boa notícia da vitória numa guerra, né? Então essa palavra ela surgiu, né? Esse termo surgiu, né? Da cultura do pensamento greco-romano. Então todas as vezes que uma batalha era vencida, um arauto, né? Um mensageiro, ele chegava-se até o rei, até o imperador, avisando, dando essa boa notícia que a batalha, a guerra foi vencida, né? E uma coisa importante aqui, e que tem a ver com o evangelho de hoje, é que o vitorioso, né, obviamente, né, também iria impor, iria colocar as suas exigências sobre aquele que foi vencido. E de certa forma é isso que acontece nas nossas vidas, né? Quando nós recebemos a boa notícia do Evangelho de Cristo, né? Cristo não impõe, né? Mas ele forma o nosso caráter pouco a pouco, né? Os seus valores, né? Ele é o vitorioso, Cristo é o vitorioso, ele venceu, né, na cruz, ressuscitando após o terceiro dia, e ele vai colocar em nossas vidas, em nossos corações, em nossos comportamentos, o comportamento dele, que é o vitorioso, né? Então, esse termo surgiu, né, da guerra e pouco a pouco, né, com o tempo, né, esse tema foi ganhando um tom divino, né, um tom religioso, né? Então, por exemplo, no Império Romano, além de dar a notícia da vitória de uma batalha, de uma guerra, né, isso também era usado no culto a César, no culto aos imperadores romanos, né? Na cultura romana da época, o imperador era venerado como um salvador, né, como um deus. Então, o anúncio do nascimento de um imperador, né, o anúncio da subida de um imperador ao trono, também era um evangelho, era uma boa notícia, né? E então, desse caráter para os romanos divino, veio o evangelho de Cristo, né? Aí está o nascimento do evangelho de Cristo. E essa palavra evangelho no grego, né, ela na verdade é uma palavra formada de outras três. Então, a primeira parte é o eu ou ev, né, no grego, né, que significa bom, agradável. Angelion, né, ou angelim, significa anunciar, contar alguma coisa. E angelos, mensageiro, né? Então a palavra evangelho, né, é uma palavra, né, uma boa notícia contada por um mensageiro, né? Então daí vem o termo, né, a origem
da palavra evangelho, né? Agora, vamos, após essa introdução, vamos partir nessa introdução e essa definição do que vem a ser o evangelho. A gente vai partir aqui para o programa de Jesus para a igreja, né? Então, Jesus deixou com a igreja, através dos seus apóstolos, né, dos 12, na verdade dos 11, né, um se perdeu, né, e todos dizem, né, nós dizemos, né, que na verdade são 12 porque Paulo tomou o lugar de Judas, né? Então, através dos apóstolos e primeiros discípulos, né, Jesus deixou um programa para chegar à conclusão do seu plano eterno, né? Esse programa inclui, né, duas grandes tarefas, duas principais tarefas, que são o evangelismo e o discipulado, né? O programa de Jesus para a igreja, né, a gente pode ver ele basicamente em 3 textos principais do Novo Testamento. Um deles nós já lemos, Mateus 28, né, de 18 a 20. O segundo nós também já lemos, Atos 1:8. E tem um outro texto que está em Marcos 16:15, a gente vai ler agora, que é muito parecido com Mateus 28:18, mas que há algumas nuances ali, diferenças, né, que a gente vai explicar um pouco depois esses três textos aqui no detalhe. Mas por enquanto vamos lá dar uma lida. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, primeiro a gente vai falar agora, né, sobre a evangelização e o processo, né, como que ela se dá, o processo de evangelização, né? Então, a aceitação do evangelho, ela deve ser completa por parte daquele que foi evangelizado, né, até chegar ao ponto de, após evangelizado, receber o batismo e passar pelo processo de discipulado que vai durar a vida inteira, né? Em Marcos 16:15, que a gente acabou de ler, Jesus diz qual seria a forma de evangelização, que obviamente é através da pregação, proclamação do evangelho, né? Jesus também diz claramente qual a extensão, qual o território que ele quer que isso aconteça, né? E ele deixa claro lá em Atos 1:8 que é até aos confins da terra, né? E ele também deixa claro para quem nós devemos pregar, Marcos 15, né, 16:15, a toda criatura. Não há distinção de raça, de etnia, de nacionalidade, de credo. Muito pelo contrário, nós devemos pregar a toda criatura, né? Os discípulos, né, obedecendo a ordem de Jesus, à época, né, pregaram a palavra, né, da forma que Jesus havia lhes determinado, né? E eles foram testemunhas do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Vamos dar uma ilustrada nisso através da Bíblia. Vamos ler lá, Marcos 16:20, estava bem perto de onde nós estávamos. Marcos 16:20. Eu vou ler a partir de 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, quer dizer, eles já estavam aqui cumprindo a ordem de Jesus, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, né? Então, após eles receberem a determinação de Cristo, imediatamente eles já foram cumprir aquilo que Cristo havia determinado, né? A gente também pode ver isso
em outros trechos. Vamos ler um outro trecho aqui. Atos, livro de Atos 4:29. Atos 4:29. Nossa, tá cheio de mosquito aqui. Eu abro a porta do jardim. Só um minuto, eu vou ligar um pouco o ventilador. Bom, se o ruído do ventilador estiver atrapalhando, aí vocês me mandam um recadinho aqui e daí eu desligo o ventilador. Eu quis abrir a porta aqui do escritório, que dá para o jardim, então começou a encher de mosquitinho aqui. Bom, vamos lá, vamos voltar. Atos 4:29 diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a ousadia a tua palavra. Né? Então, os discípulos, né, os apóstolos, foram cumprindo as determinações de Cristo a respeito, né, da proclamação do Evangelho e foram testemunhas dele na ressurreição. Né? Então, Atos 4:33 também diz isso. Aqui, ó, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo e em todos eles havia abundante graça. Né? Atos 5:32 também tem outro trecho aqui. Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Legal. Então, nós vamos aqui dar continuidade. Espera que eu me perdi um pouco aqui. Já achei. Então, agora nós vamos para o próximo tópico aqui, chamado a grande tarefa. Né? Então, a evangelização é uma grande tarefa da igreja. Jesus não mandou que sua igreja tratasse assuntos políticos ou sociais, mas que evangelizasse. Esse é o primeiro propósito da igreja. Né? Não significa que a igreja não deva tratar também de assuntos sociais, mas a prioridade, né, o foco é a pregação do evangelho. Né? Sobre os assuntos sociais a gente vai falar um pouco depois, porque Jesus não pediu para nenhuma igreja fazer caridade, né? Mas a caridade faz parte do amor. Né? Então a igreja que ama, né, e na própria palavra de Cristo, né, está ilustrado isso. Acho que está lá em João 13:35, diz o seguinte: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, né, é errado que a igreja faça algum serviço social? Não. É errado que ela não faça? Né, porque você não está demonstrando amor para com o seu irmão. E Jesus falou que todos reconheceriam, né, Cristo, né, todos teriam como testemunho Cristo, né, através do amor. Né? Mas o foco, a prioridade, o assunto principal, a tarefa principal da igreja é a pregação do evangelho e o fazer discípulos. Perfeito? Então, a igreja pode fazer tudo, né? Mas sem deixar de evangelizar. Né? E se ela deixar de evangelizar, a igreja fracassou totalmente na sua missão. Né? Então, quem seria o nosso exemplo de evangelização? Nosso exemplo é Jesus, obviamente. Né? Jesus deixou sua glória, né? Deixou o trono, deixou os céus e veio ao mundo, né, em forma de homem, com o propósito
propósito de anunciar o evangelho, né? Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido, né? Ele é o apóstolo da nossa confissão, né? Jesus era um evangelizador incansável, né? Então, vários trechos da Bíblia, né, você vai poder encontrar que Jesus às vezes passava a noite, né, nas atividades relacionadas à pregação do evangelho. Ele se gastava e desgastava, como Paulo também diz, para pregar o evangelho, né? Era uma pessoa, né, que assim como Paulo não via obstáculos, não via sofrimento, não via a dor para pregar o evangelho, né? E quais seria outro exemplo para nós de pregação do evangelho? Obviamente, depois de Cristo, os apóstolos de Cristo, né? A história da igreja diz que cada um dos apóstolos, né, evangelizou algum pedaço, né, alguma parte do mundo, né, após a diáspora, né, após a perseguição, o início da perseguição da igreja, né, onde teve ali como primeiro mártir, né, Estevão, né, logo depois veio Tiago, irmão de João, e dali a igreja se dispersou, né, se dispersou e cada um dos apóstolos foram para uma determinada região do mundo, né, para fazer a tarefa de pregação do evangelho, né. Aqui vamos também falar um pouco sobre os homens de Deus, né, que se destacaram então, né, na pregação do evangelho, né, que foram grandes homens e que também evangelizaram, né. Assim como eles, o nosso dever, né, também é evangelizar. E daí aqui a gente vai entrar, né, num outro tópico, né, que eu vou deixar para uma próxima aula, que é falar sobre o dever, aliás, não, perdão, faz parte do programa dessa aula, sobre o dever, né, de evangelizar, né? Então, agora, tratando desse assunto, né, vamos ver aqui, ó, dever, né, evangelizar é um dever, né, e uma necessidade, né? Dever, por quê? Porque Jesus ordenou. É dever e necessidade porque o mundo está perdido, né? Nós podemos ver aí tudo que está acontecendo no mundo no que diz respeito a questões políticas e sociais, comportamento do ser humano. Nós devemos evangelizar porque o Senhor ama os perdidos. Nós devemos evangelizar porque só assim o mundo poderá ser salvo, né? E nós devemos evangelizar porque se não fizermos, seremos também responsáveis diante de Deus no dia do julgamento pela perdição de muitos, né? Então é nosso dever evangelizar, né? E o próprio Cristo fala, né, que após a pregação do evangelho a todo mundo, a toda criatura, até os confins da terra, aí virá o fim, virá a consumação dos séculos. Então, nós temos aí inúmeros motivos, né, que ilustram o nosso dever, a nossa necessidade, a necessidade do mundo e da pessoa de conhecer o Evangelho, de que nós façamos a nossa parte de pregar o Evangelho. E agora que eu falei, vamos para a Bíblia, né? A gente vai citar alguns trechos aqui que falam e ilustram esse dever e essa necessidade. Primeiramente, a gente vai abrir lá no livro de Romanos 10, 12. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 12. Então, lá em Romanos 10, 12, diz o seguinte: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então aqui Paulo, diz a necessidade, de que as pessoas sejam enviadas, de que as pessoas preguem, para que aqueles que possam ouvir creiam e sejam salvos. Vamos ler outro exemplo aqui do nosso dever e da necessidade. 1 Coríntios 9:16. Então, com esses textos, nós só vamos complementar aquilo que a gente já sabe. Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, nos deu a ordem lá em Mateus 28:18, Marcos 16, de 15 a 16. Aqui Paulo só está complementando, aquilo que Jesus já havia dado como ordem. Então, 1 Coríntios, capítulo 9, me perdi aqui, 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se constrangido eu faço, então a responsabilidade de dispenseiro que está me confiada. Nesse caso, qual a minha recompensa? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, eu gosto de uma outra versão. Vou ler essa outra versão aqui, ó. Quer ver? Puxa, travou meu negócio. Mas tudo bem. Quer dizer, Paulo está dizendo aqui, achei, ó. É o mesmo texto em outra versão. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois é-me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência aqui que foi confiada. Quer dizer, em outro trecho ele diz, quando eu fizer tudo aquilo que me foi colocado como obrigação, sinta-se como inútil. Quer dizer, se você só está fazendo aquilo que lhe pediram, você é um servo inútil. Paulo diz isso, está registrado na Bíblia, não me lembro agora de cada versículo. Então, a pregação do Evangelho é obrigação nossa, não é nada além da obrigação nossa. É uma vergonha que não façamos isso. Outro texto, Mateus 9:37. Livro de Mateus 9:37. Diz assim: e então se dirigiu aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui Jesus rogando que, quer dizer, há muita gente perdida no mundo, há muita gente precisando ouvir o Evangelho, mas há muitos poucos trabalhadores dispostos a cumprir essa tarefa de pregação. Vamos ler mais dois trechos da Bíblia aqui. Isaías 6:8, famosíssimo, best-seller aqui do evangelismo. Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui, Deus falando para Isaías: Isaías, não tem quem vá.
Isso Deus fala conosco também. Isso Deus fala com o mundo, né? Deus fala toda hora conosco, né? A quem enviarei, né? Nós temos que nos dispor de coração a fazer como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, né? Vamos ler outro texto, Mateus 24:14. E daí a gente encerra o assunto de dever e necessidade. Mateus 24:14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Cristo irá retornar para levar a sua igreja. Quando? Quando o evangelho for pregado a toda a criatura, né? Então, isso é a nossa obrigação, é o nosso dever. Nós temos que fazer isso, né? Se você aí, cristão, já entendeu a necessidade, né, da volta de Cristo, né, você precisa pregar o evangelho para que Cristo volte para buscar a sua igreja, né? E talvez não seja fácil, mas tem uma frase que eu li esses dias e eu amei essa frase. Amei até porque ela diz muito a respeito da minha vida, mas ela diz a respeito da vida do cristão, né? A frase dizia assim: a obra de Deus no início é difícil. Cara, como tem sido difícil para mim. Depois, ela se torna impossível. E tem sido assim para mim. E por último, ela é realizada. Ou seja, eu tinha um pastor, quando eu frequentava uma outra igreja, a primeira igreja que eu frequentei, igreja evangélica que eu frequentei, que ele dizia assim: se a sua vida, você não tem nenhum problema, nenhum desafio, está tudo muito tranquilo na sua vida, você está fazendo alguma coisa errada, né? Porque todo cristão tem um grande problema, ou grandes problemas e grandes desafios, grandes tormentas, é difícil, né? Porque quando a gente começa a realizar a obra de Deus, e quando a gente começa a realizar a obra de Deus, não somente de dentro para fora, mas também de fora para dentro, ou seja, a obra de Deus em nós mesmos, as coisas começam a se tornar igual essa frase, começam a ficar difíceis, às vezes elas parecem impossíveis, e é aí que Deus age. Quando ela se torna impossível, Deus age para que ela seja realizada. Achei muito linda essa frase. Vou até falar de novo: a obra de Deus no início é difícil, depois torna-se impossível, e então é realizada. Mas agora, a gente já falou do que é o Evangelho, já demos uma introdução, né? Nós já falamos sobre a grande tarefa, né? Nós já falamos do programa de Cristo para a igreja, né? Eu vou falar do último tópico dessa aula, e daí a gente vai encerrar a parte 1 e vamos ter o próximo domingo o restante da aula, né? Para que a gente faça esse tópico, né, a gente vai voltar a falar, né, principalmente dos 3 grandes textos que determinam, né, a grande comissão, a grande tarefa, o ID, né, de Cristo, que são lá Mateus 28:18, Marcos 16:15 e Atos 1:8, né? Então, se a gente pegar esses textos, né, nós podemos ver, por exemplo, lá em Mateus 28:18, a gente vai entrar um pouco mais profundo nesses textos aqui para explicá-los, para que a gente possa entender qual é a nossa tarefa, né? Quem faz o quê, né? Eu vou ler de novo aqui então, Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vamos focar aqui, ó. Ide,
portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vamos focar um pouco aqui, né? Nessa primeira parte, ide. Se a gente for lá em Marcos 16:15, está escrito assim: e disse-lhes, ide por todo mundo. Então vamos ficar por aqui, quer dizer, quando Jesus determina a grande comissão, né, ele começa, né, a dar essa ordem com uma primeira ação. Qual? Ide. Né? Se a gente for no dicionário, muito fácil, acho que nem precisava ver o dicionário, né? Mas o ide significa locomover-se, mover-se para um local com determinado objetivo. Quando eu vou para algum lugar com algum objetivo. Eu vou passear, eu vou almoçar na casa da minha mãe daqui a pouco, eu vou à igreja, eu vou à casa do meu vizinho pregar o evangelho, né? Então, o ide, né, determina uma ação de mover-se em direção a um objetivo, né? E de quem é essa responsabilidade? É nossa. Jesus colocou que, olha, né, mova-se do seu lugar e vá. Vá fazer o quê? Né? E daí a gente continua aqui. Vá fazer o quê? Né? Lá em Marcos, a gente estava lá. Pregai o evangelho. Né? Se a gente volta em Mateus 28:18, você não precisa voltar. Né? Ele diz, ide e fazei discípulos. Então, né, o primeiro passo, né, é o ide para onde? Tanto Mateus quanto Marcos deixa claro, né, por todo mundo, né, em Marcos, em Mateus, todas as nações, ou seja, o campo missionário, o onde está determinado. Então a gente já sabe o que fazer, ir, né? Por onde? Todo mundo, né? A segunda ação que vem, fazer o quê? Né? E daí Marcos fala pregar o evangelho, Mateus, discípulos. Então uma coisa está associada à outra, mas, né, vamos à primeira etapa, pregar o evangelho. Pregar o evangelho, nós somos arautos de Cristo, de Deus aqui nessa terra. O que é um arauto? É uma pessoa que representava um rei, um príncipe. Então, quando o arauto tinha uma notícia para dar, né, ao povo, é como se ele fosse o próprio rei dando a notícia. Então, nós somos arautos de Deus. Para quê? Para pregar o evangelho, né? E o que é pregar o evangelho? É anunciar, né, que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, né? Que a ponte que havia entre nós e Deus, essa ponte foi quebrada, mas ela é restituída a partir da vida de Cristo. Cristo é aquele que nos une a Deus. Sem Cristo não há acesso a Deus e não há salvação, né? Então nós temos essa tarefa de pregar o evangelho. E depois, uma coisa que muitos de nós não entendemos é o crer, que vem daquele para qual nós pregamos o evangelho, né? Então, muitas vezes eu já vi alguns cristãos decepcionados, tristes, e é normal também ficar decepcionado, triste, né? Que ele foi lá, falou de Cristo para a pessoa lá, uma pessoa amada que ele queria muito, né, que tivesse a salvação garantida, né, e essa pessoa não acreditou. Às vezes essa pessoa fica até rude, né? Mas, irmão, essa não é a nossa tarefa. Fazer crer não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é pregar o evangelho, né? O próprio Cristo fala, aqueles que crerem serão salvos. Se Cristo fala, aqueles que crerem, significa que haverão aqueles que não irão crer, né? E a Bíblia também deixa muito claro que não é por força, né? Mas que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado
e do juízo, né? Então, a nossa função é pregar o Evangelho. Não que, para isso, nós não devamos ter estratégia, maneiras corretas de pregar o Evangelho, né? Não que nós não devemos pedir orientação do Espírito Santo para saber se aquele momento é o momento certo de falar ou de calar, né? Mas o crer é responsabilidade, né, do Espírito Santo e, obviamente, da própria pessoa em abrir o seu coração para a boa notícia do Evangelho. Então não fique triste, né, porque existirão aqueles que não irão crer, mas a nossa obrigação é anunciar o Evangelho, né? Depois vem uma terceira ação, né, que está ilustrada ali, né, no Mateus e no Marcos, que é o batizar. Então, você pregou o Evangelho, talvez você pregou 1, 2, 3, 4 ou 10, né, a pessoa creu. Qual é o próximo passo? Batizá-la para arrependimento dos pecados, né? Então, o ato do batismo é um simbolismo, né, do novo nascer em Cristo, da nova criatura nascendo em Cristo, né, para a salvação, né? E para o próximo passo, que é o discipulado, né? Então, o discipulado é você, né, agora tratar daquela pessoa que creu, que foi batizada. De que forma? A própria Bíblia também ensina em Mateus e Marcos, ela diz, ensinando, né? Mas eu vou além, porque a gente tem aqui exemplos, né, de como Cristo fazia discípulos. Então, é um tema que a gente vai tratar na parte do discipulado. Mas, basicamente, Cristo, quando chamou os discípulos, ele ensinava, ele os fez parte da família. É como se eles fossem a família. Eles viviam juntos. Eles tinham os mesmos desafios, os mesmos problemas, de aonde eu vou dormir hoje, o que eu vou comer hoje. Não era só Cristo que tinha isso, todos os discípulos, eles viviam junto como família, e eles tinham os mesmos problemas. Cristo chamou os discípulos para um relacionamento íntimo com eles, e isso é o discipulado, né? É fazer parte, chamar lá aquela pessoa para fazer parte da família, para fazer parte da igreja, que deve ser a família, né? Para viver juntos, para ter um relacionamento juntos e ensinar essas pessoas. E, por último, lembrando que o discipulador e o discípulo, no final das contas, são ovelhas. Todas são ovelhas, ou seja, haverão erros, haverão falhas, né? Tanto do discipulador quanto do discípulo, né? E a gente precisa compreender isso aí. Eu queria ilustrar essa parte do fazer discípulos, apesar de não ser o tema principal de hoje, mas para a gente encerrar aqui e depois, na próxima aula, a gente continuar com técnicas de evangelismo e tal, para depois partir para o discipulado. Mas para ilustrar aquilo que eu disse, a gente vai lá em João 1,35. João 1,35. João 1,35 diz o seguinte: no dia seguinte, estava João Batista, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles responderam: Rabi, onde você assiste, onde você ensina? Rabi significa mestre. E Jesus respondeu: vinde e vede. Então, note que Jesus falou: viu, vem comigo, venha ver. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão Pedro, a quem disse: achamos o Messias.
e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus convidou essas pessoas para morar com ele, para ter um relacionamento com ele, né? Notem que Jesus, né, ele nem pregou o evangelho, porque já João, né, já havia aberto o caminho para Jesus. Jesus, para os apóstolos, ele pregou o evangelho para o povo, mas para os apóstolos ele falou: viu, vem comigo, me siga, né? Siga-me, viva comigo, veja as minhas dificuldades, veja as minhas vitórias, veja as minhas glórias, seja como eu, né? Então Jesus nos chama para um relacionamento íntimo com ele através do discipulado, o qual nós iremos tratar, né, numa próxima aula, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Eu espero que tenha sido uma aula de muito proveito, né, para você, né? E eu espero que você esteja aqui para as próximas aulas, né? Então vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, obrigado por este tempo, que a tua palavra, que não foi ministrada pela minha pessoa, mas o teu Santo Espírito me usou para falar ao meu próprio coração, para renovar a minha mente e para falar ao coração e renovar a mente, transformar a mente dos meus colegas que estão vendo esse vídeo. Que o Senhor possa tratar conosco hoje, durante a semana, nas próximas aulas, sobre esse tema tão importante, tão necessário para o mundo de hoje, que é o evangelismo discipulado. Nos capacita para pregar o teu evangelho com toda a ousadia a que devemos ter, né? E que o Senhor nos capacite a sermos bons discípulos e bons discipuladores, que sejamos imitadores de Cristo. Muito obrigado, Senhor, nos conceda um domingo abençoado. Amém. Para quem faz parte da nossa igreja, hoje às 19 horas temos o culto de família, né? E não deixe de participar do culto, né? Então, irmãos, mais uma vez, fiquem com Deus, né? E lembre-se, né? Existem redes, existem peixes, mas faltam pescadores. Se disponha, se coloque diante de Deus, para que você possa, assim como Jesus disse a Pedro, né, tornar-se um pescador de homens para Cristo. Ok? Um ótimo domingo a todos. Fiquem na paz de Deus. Tchau, tchau.